Olá, bem-vindos de volta ao canal Bíblia com Francisca para a leitura do livro de Jó, capítulo 4. Para você que ainda não é inscrito no meu canal Bíblia com Francisca, eu te convido a inscrever-se, acionar o sininho das notificações para que tu possas receber mais conteúdos como esse, né? Para você saber, o YouTube vai te avisar quando eu postar novos conteúdos. Eu estou lendo para vocês o livro de Jó, ou Iov, tá? Eu vou ler o capítulo 4, que fala sobre o debate sobre a natureza da justiça divina, da Tzedaká divina, tá bom? Vamos lá. Lembra-te de se inscrever no canal Bíblia com Francisca, acionar o sininho das notificações, tá bom? Mas quem diz lembra-te é Elifaz de Temã, o amigo de Jó. Ele diz assim: lembra-te. Se alguém falar-te, tu terás paciência. Tu tens paciência quando alguém fala contigo? Às vezes eu tenho, né? Às vezes não. Não é com todo mundo que eu tenho paciência, não. Tem pessoas que eu não tenho paciência. Para pessoas que se acham, para pessoas arrogantes, para pessoas que, soberbas, eu posso, eu faço, eu aconteço, eu sou gostosa, eu sou gostoso, eu. Para essas pessoas perversas também, não tenho paciência, não. Aí, então, olha só, é de Jó que nós estamos falando, tá? Ele faz pergunta para Jó. Lembra-te, né? Ele diz, lembra-te. Se alguém tentar falar-te, tu terás paciência, né? Paciência, já não tem paciência, não. Mas, conter as palavras, quem poderá, né? E as lachonarás, então, meu Deus. Mas conter as palavras, quem poderá? Eis que instruías a muitos e fortalecia os braços enfraquecidos. Você também fortalece os braços enfraquecidos das outras pessoas? Você tem paciência para ouvir as pessoas? Para algumas, né? Possivelmente, mas você tem paciência com você, para com você? Você fortalece os teus braços ou você diz assim, putz, quando acontece alguma coisa que não dá certo para você, o que você fala? Eu sou isso, eu sou uma, não sei o que, isso acontece comigo. Mas se é outra pessoa, não, olha, vai dar tudo certo com você, você vai sair dessa situação. Acredita em você, acredita naquele que, né? Para os outros, para o próximo, você tem sempre uma boa palavra. E para ti, tu tens boas palavras? Olha só. Então, Jó fazia tudo isso, ele ajudava, né? Olha só, o amigo tá falando, né? Eis que instruía a muitos, ou seja, ensinava a muitos. Fortalecia, né, os enfraquecidos. Tuas palavras levantavam os caídos, né? Às vezes a gente levanta as pessoas com as nossas palavras, sim. Tem sempre a gente, né, geralmente pro próximo, pros outros, a gente sempre tem uma palavra boa, né? Bacana, né? Aqui, ó. Tuas palavras levantavam os caídos e dava forças aos joelhos que fraquejavam. Mas agora que aconteceu a ti, vacilas? Quando toca a ti, perturba-te, né? É fácil dizer pro outro, vai cuidar da sua vida, não é?
É fácil dizer, eu vou nos hospitais cuidar da vida daquele que está doente, das pessoas que estão doentes, dos pobrezinhos, eu alimento os pobres, aquela coisa toda. É fácil. Quando é com outro, é sempre mais fácil. Mas quando a gente calça os sapatos que está no pé do outro, e às vezes aquele sapato é apertado ou é largo demais, como que a gente fica? Não é? Olha só, Jó tá falando das nossas, do que a gente às vezes faz conosco, tá? E de paciência Jó não tinha nada. Aqui dá pra ver, né? Agora acontece a ti. Que acontece a ti, vacilas? Quando toca a ti, perturba-se. Não é teu temor, tua confiança? Não é teu temor, tua confiança? Não é o teu medo, a tua confiança? E tua esperança e integridade de teus caminhos? Lembra-te o qual é o inocente que já pereceu, que já morreu. E onde foram os honestos destruídos? E tenho visto que os que lavram iniquidade, injustiça, ou seja, aqueles que produzem injustiça e semeiam maldade, é isso mesmo que colhem. É isso mesmo que colhem. Com o hálito de Deus morrem e com o sopro da sua ira se consomem. O leão o leão morre porque não tem presa e os filhotes da leoa se dispersam. Ou seja, se não tem caça para o leão, ele morre de fome, né? Eu costumo dizer que para cada profissão tem sempre uma presa. Outro dia achei até, parar aqui um pouquinho, outro dia achei até engraçado uma tirinha em italiano que dizia assim, a moça conheceu o rapaz e aí ela perguntou dele, tu trabalhas de quê? Com o que tu trabalhas? Aí ele dizia assim, eu trabalho com homicídios, com furtos, com roubo, com violências, um monte de coisa. Aí ela perguntou assim para ele, ué, tu és um bandido? Tu és um marginal? Aí ele disse, não, eu sou advogado. É só para você se distrair um pouco, eu sou advogado. Né? Então, trabalha com tudo isso. É um esperto né? Um esperto avançado, é um avançado nisso aí. Olha só. Então, olha só, se o leão não tem presa, ele não come, ele morre, né? Ele morre de fome. Ou seja, se não tiver crimes, um advogado também vai passar fome, porque não tem. Como que ele vai resolver, né? A questão da justiça a quem deve ser, não, né? Geralmente é para defender ou um lado ou um outro, né? Então, é isso, eu achei tão engraçado, é uma tirinha italiana, claro, eles falam tudo em italiano. Mas é bem interessante isso. Ele diz, eu sou advogado. Bom, vamos lá, continuando aqui no Jó. E se não tem a presa para o leão, perece. Esses são os pensamentos do Elifaz aqui falando em relação à questão do Jó. A questão do debate sobre a natureza da justiça divina. Vocês entenderam agora por que eu trouxe a tirinha italiana sobre advogado? Porque advogados trabalham com a questão da justiça,
justiça humana, né? Mas geralmente eles trabalham com essas questões de violência, homicídio, roubo, furto, fraude, essas coisas, não é? Então eles se sustentam desses crimes, dessas situações que às vezes as pessoas se colocam. Então, às vezes, para né, tem um advogado que defende, né, a justiça de cada um. Então, é bem isso. Então, por isso eu lembrei, tá? Porque a gente está falando aqui sobre a questão da justiça divina. Não é a justiça que a gente pratica aqui nesta terra, né? Então, aqui, né, ele tá falando, né, se não tem a presa do leão, ele morre de fome. Se não tem crimes, o advogado morre de fome, né? É bem isso. E Deus, ele diz assim, é Deus quem fala-te por mim. Uma palavra veio furtivamente até mim, e meus ouvidos perceberam um sussurro dela. Entre pensamentos e visões noturnas, quando cai sobre os homens o sono profundo. Sobrevieram-me o espanto e o tremor, temor e tremor, lembram? E todos os meus ossos estremeceram. Então uma brisa passou diante de mim. Uma tempestade fez arrepiar meu corpo. As tempestades que aparecem na sua vida arrepiam o seu corpo. As tempestades nunca são boas, né? Geralmente elas trazem o quê? Destruição. Né? Vocês viram o que aconteceu lá no Rio Grande, o que está acontecendo lá nos Estados Unidos, lá na Flórida. As tempestades nunca são coisas boas. Mas se não tem as tempestades, como que as pessoas vão reconstruir as coisas, né? Como que elas vão ganhar dinheiro, não é? Também se ganha dinheiro na tempestade, com a tempestade, tá? Ele parou, porém, não conheci sua aparência. Um vulto estava diante de meus olhos. Suavemente ouvi uma voz que dizia: pode o homem ser justo? Só Deus é justo, gente. Pode o homem ser justo diante de Deus? Pode o homem ser justo diante de Deus? E um valente ser puro diante do seu Criador? Eis que ele não confia em seus servos e em seus mensageiros ele põe defeito. Quantos de nós não faz isso quando a gente tem servos, quando a gente tem, né, mensageiros? Né? Ah, foi o meu mensageiro quem postou um laudo falso, né? Foi os meus mensageiros que trabalham nas minhas mídias sociais que postaram um laudo falso. Foram os mensageiros, foram o pessoal da minha mídia, que mexe nas minhas redes sociais, que colocaram o meu nome falso para te seguir. É interessante isso, né? Como as coisas vêm assim, olha só. Né? Então, olha só, aqui ele faz perguntando, né? Pode o homem ser justo diante de Deus? Um valente ser puro diante de seu Criador? Eis que ele não confia em seus servos, né? E nem nos seus mensageiros, ou seja, eles não fazem aquilo que realmente é para fazer.
ele põe defeito nos mensageiros, né, nos seus serviçais, que habitam em casas de barro, cujo fundamento está no pó. São esmagados como a traça. Entre a manhã e a tarde, eles são despedaçados e eternamente morrem. Aqui ele colocou perecem, mas perecer é morrer, tá, gente? Sem ninguém prestar atenção, ou seja, entre a manhã e a tarde, eles são despedaçados e eternamente morrem, sem ninguém prestar atenção. A corda de sua tenda é-lhes arrancada e morrem sem sabedoria. Essas são as perguntas de Elifaz, o amigo de Jó, sobre a justiça divina. Existe realmente alguém justo diante de Deus? Será que somos realmente tão justos assim diante de Deus? Né? Porque às vezes a gente sempre se coloca como justo, a justa, o bom, a boa, mas o bom é Deus, o justo é Ele. Diante dele nós não somos tão perfeitos, nós não somos tão tzadique assim, tão justos assim, nós não somos tão amorosos, nós não somos essas pessoas que aqui ele fala, tão valente, né, tão corajosas, enfim. Né? Esses são os questionamentos de Eliafaz em relação à natureza da justiça divina. Eu li para vocês o capítulo 4 do livro de Jó. Em breve eu volto, porque no 5º capítulo diz assim: de nada adianta gritar. Por que será que nada adianta gritar? Por que será que de nada adianta gritar? Vamos saber depois, vamos ler daqui a pouco esse capítulo 5 do livro de Jó. Eu espero que vocês estejam acompanhando, que vocês estejam gostando. Então, se você gostou, dá o seu gostosinho, deixa o seu gostosinho aí para mim, o seu amorzinho aí para mim, o seu arravá aí para mim. Dá sua curtidinha e compartilha esses conteúdos. Aliás, compartilha meu canal aí com quem você conhece. Se você conhece muita gente, aproveita e compartilha. Se você gostou, deixa o seu gostosinho aí para mim, o seu curtir, o seu arravá, tá bom? Eu li para vocês o capítulo 4 do livro de Jó. Nessa saga de Jó, vamos ver se Jó tem paciência. Vocês já viram que eu acho que ele não tem paciência, porque pelo que ele faz conta aqui, dá a impressão de que ele não tinha paciência com seus servos, nada que os servos faziam, os empregados de Jó faziam, estava perfeito para ele. Faz parte, né? Às vezes quem não tem já reclama né, quando alguém faz alguma coisa para si de bondade. Imagina quem tem muitos servos e necessita administrar, dar ordens, ensinar, principalmente ensinar. Tem pessoas que não gostam de ser ensináveis. Imagina só, você chega aqui, tem alguém que vem para tua casa, não conhece nada da tua casa e diz: olha, eu gosto que você utilize esse produto, porque esse produto é assim, assim, assim. A pessoa diz: não, mas eu gosto de usar esse aqui. Eu gosto de usar, eu sei usar esse aqui, eu sei. E aí, de repente, começa a usar um produto e lá mancha tuas coisas. Você já sabia que ia dar. Mas a pessoa não quis ser ensinável.
querer ser ensinável requer algo muito especial que se chama humildade. Humildade. Para você aprender, você tem que ser humilde. E aprender as coisas de Deus tem que ser muito humilde para ouvir a palavra de Deus. Tem que ser muito humilde. Não é para todo mundo. Este canal aqui não é para todo mundo. Esta leitura aqui das narrativas bíblicas, elas não são para todo mundo. Elas são para pessoas humildes. Mas não é humilde de ser pobrezinho, que o pessoal confunde, né? De pobreza com humildade. Não tem nada a ver. Humildade é um estado de alma. A pessoa é simplesmente humilde para receber, para aprender sobre as coisas do eterno e sobre outras coisas também. Entendeu? Humildade não quer dizer que você não tenha isso, não tenha aquilo, pobre, seja pobre. Não. Humildade é um estado de espírito, de você acolher, ser uma pessoa acolhedora daquilo que você pode aprender, ser ensinável, aprender e apreender, ou seja, você aprende e pratica, porque se você não sabe por que você está fazendo algo, então às vezes não adianta muita coisa. A gente tem que saber por que eu estou fazendo isso, o que me leva a fazer isso, qual é a motivação. A motivação é muito importante. Não adianta eu chegar aqui e ficar Padre, Filho, Espírito Santo, Pai, Filho, Espírito Santo, Pai, Filho, Espírito Santo, louvado a Deus, sem saber o porquê que eu faço isso. De nada vai adiantar. Então, é importante fazer, praticar. É importante. A praxis é sempre importante. Mas saber por que você faz essa praxis, essa prática, é tão importante quanto fazer. Então é isso, queridos. Fiquem com Deus, em Deus, para Deus. Fiquem na bênção de Deus e celebre aquilo que realmente importa, que é a sua vida. E aproveite o seu dia, aproveite o dia de hoje. Você só tem esse dia para decidir o que você vai fazer dele. Amanhã a gente não sabe. Eu tô aqui, por exemplo, hoje, lendo para vocês o livro de Jó, o livro de Iov. Tá bom? Então é isso. Tchau, tchau. Aproveita, inscreva-se no canal Bíblia com Francisca.